Gente, olha que belezinha, ó. É um amigurumi de lhama que dá pra gente vender a quanto, Natália? De 25 a 30 reais, Claudinha. Tô tendo um bom lucro? Sim. Opa! Ó que gracinha, gente. É um chaveirinho, né? Que a gente pode, na verdade, transformar essa lhama num chaveirinho para dar de lembrança ou também para vender. E como tá vendendo bem amigurumi, não? Como tá Ai, eu em vi. alta? Sim, bastante. Gente, é tão bonitinho. A gente faz cada peça linda, O pessoal fica bichinhos encantado, variados. né? Fica aqui agora que eu tenho que começar a aula com ela lá. Vamos lá começar. Pronto, ficou. Vamos Vamos lá. lá? Então, para começar essa aula, eu vou utilizar a agulha número 3,5, 3,5. tá? E o fio amigurumi. No amigurumi, a gente utiliza sempre o círculo mágico ou o anel mágico. Então, eu deixo essa ponta, que é essa parte mais importante, aqui pro lado de fora. Faço um X no meu dedo. Passo o meu fio e puxo já uma laçada, fazendo uma correntinha aqui, ó. Eu vou tirar o meu anel do dedo e dentro desse anel eu vou colocar 6 pontos baixos. A base do trabalho, tanto da orelhinha quanto do focinho, vai ser sempre 6 pontos, ó. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui os 6 pontos, ó, eu vou puxar o meu fiozinho inicial, ó. Ele fechou o meu anel. Nessa carreira aqui, eu vou começar os meus aumentos, tá? Então, o que que é o aumento? É quando eu coloco 2 pontos dentro do mesmo lugar. Ó, fiz 2 pontos aqui e agora eu vou utilizar o meu marcador de ponto. Eu coloco aqui no primeiro dos meus 2 pontos para marcar e eu saber onde começa e termina a carreira. E nessa sequência aqui, para cada ponto eu vou colocar 2 pontos baixos, ó. Então, se antes eu tinha 6, agora eu vou dobrar o número para 12 pontos. Ó, para cada ponto, eu vou colocar 2. Então, agora, na próxima carreira, eu tiro meu marcador e vou iniciar uma nova. Vou trabalhar aqui a sequência de um ponto baixo, coloco o marcador e no próximo ponto, eu vou colocar 2 juntos, ó. Entro 2 vezes. Aí eu trabalho um ponto baixo, no próximo eu coloco 2 juntos. E eu vou seguir essa sequência aqui até chegar a 3 pontos e um aumento, ó, aqui. Então, eu trabalhei o círculo mágico, 6 pontos, aí eu dobrei, coloquei 2 pontos para cada ponto, trabalhei um ponto e um aumento, depois eu trabalhei 2 pontos e um aumento, depois trabalhei 3 pontos e um aumento. A partir dessa carreira, a gente não vai aumentar mais. Então, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. O que seria o ponto sobre ponto? Um pontinho para cada ponto da carreira. Então, agora a gente não tem mais aumento. A gente vai trabalhar essa repetição de um ponto por cada ponto por 5 carreiras, ó. E aí, ele começa a crescer a cabecinha da nossa lhama, ó. Já fiz aqui as 5 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, eu vou trabalhar a diminuição. Então, como que eu vou trabalhar a minha diminuição? Eu vou tirar o meu marcador e eu vou espelhar. Se eu terminei a minha carreira com 3 pontos e um aumento lá em cima, agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, eu faço um ponto, 2, 3. E agora eu vou ensinar a diminuição, ó. Então, eu vou entrar no ponto do lado, eu puxo uma laçada, fico com 2. Entro no ponto do lado, puxo outra laçada, fico com 3. E aí, eu tiro todos os pontos da minha agulha. E aí, eu vou trabalhar mais uma vez, ó. 3 pontos baixos. 2, 3 e vou fazer a diminuição. Entro no ponto, puxo uma laçada, fico com 2. Venho no ponto do lado, puxo outra laçada, fico com 3. Venho e tiro todo mundo. Então, nessa sequência, eu vou trabalhar dessa forma, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, eu já vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, e depois um ponto baixo e uma diminuição. Nessa parte aqui, eu já vou fixar os olhinhos de segurança. Aqui, eu vou fazer aqui para vocês verem. Entre as carreiras 6 e 7, então eu conto aqui do topo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco o meu olhinho aqui, o primeiro, conto 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fixo o meu outro olhinho. E aí, coloco as travas de segurança, que são essas aqui, ó, tá? Prendo aqui a trava de segurança.
E aqui também eu já coloquei a minha fibra, tá? O meu enchimento. E agora eu vou fazer o fechamento da minha peça. Então, eu trabalhei 3 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição e 1 ponto e uma diminuição. E agora, eu vou fazer 6 diminuições seguidas, ó. Então, como eu vou fazer? Eu entro aqui no ponto, fico com 2, entro no lado, tiro todo mundo. Então, eu já fiz uma diminuição. Coloco o marcador. Faço outra diminuição. Então, aqui já foram 2 diminuições. 3. 4. Ai, meu dedo já não começa a entrar mais aqui. 5. 6. Fiz as minhas 6 diminuições aqui, ó. Fechei o meu amigurumi. Passo a agulha aqui, ó, puxo o meu fio para fechar com um ponto baixíssimo. Esse fio depois eu já coloco ele lá para dentro da cabecinha. Então, a cabecinha dele é isso aqui, já tá pronto, tá? Então, agora a gente vai fazer a orelhinha. A orelhinha dele, eu vou explicar mais ou menos como que a gente vai fazer, porque inicia da mesma forma do círculo mágico, né? Ó, a gente faz o círculo, coloca os 6 pontos dentro, então é igual. Na sequência aqui, eu vou trabalhar 6 pontos, depois eu vou repetir 6 pontos de novo, depois eu vou trabalhar uma carreira de aumento a volta toda, então vai ser 2 pontos para cada ponto, e depois vou repetir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Parei aqui nas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou fazer uma carreira de diminuição. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, no ponto seguinte, a diminuição. Então, entro, fico com 2, puxo do lado, fico com 3 e tiro todo mundo. Essa vai ser a única carreira de diminuição do nosso trabalho, dessa parte da orelha. Sempre um ponto e uma diminuição, tá? Fiz a carreira toda de um ponto e uma diminuição, o que eu vou fazer? Vou fazer outra repetição de 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Então, eu diminuí aqui e repeti 2 carreiras de ponto sobre ponto. Na orelhinha, a gente vai fazer 2 vezes, então são 2 partes aqui da nossa, para fazer a nossa cabecinha. E aí costura na cabeça? E aí costura. Lá. Agora a gente vai fazer o focinho. E a temática é quase a mesma da cabeça. Então, a gente vai colocar 6 pontos dentro do círculo. 4, 5, 6. Fechamos nosso círculo aqui. Vamos trabalhar aqui 2 pontos para cada ponto na próxima carreira. Ó, que são os nossos aumentos. Só relembrando para quem não lembra, o aumento é 2 pontos dentro do mesmo ponto. Para a próxima carreira, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a sequência de um ponto e um aumento. Eu já tenho aqui a peça adiantada. Eu trabalhei, ó, o anel mágico, 6 pontos dentro do círculo, depois eu aumentei, foram 12 pontos. Trabalhei um ponto e um aumento, e depois eu fiz a repetição de 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Aqui eu vou fazer o bordadinho do focinho, ó, eu sempre utilizo o meio aqui, ó, do meu círculo mágico como base, ó. Então, eu puxo aqui. Ó, conto aqui umas 2 carreiras, entro com a minha agulha, conto 3 pontos, entro aqui, ó, para fazer o sorrisinho dele, entro no terceiro ponto aqui, puxo, conto 2 pontos aqui, ó, venho por trás, aqui, ó, do avesso, puxo o meu fio, entro no meio, tá? Trouxe o fio novamente aqui para a parte de trás, e agora eu vou entrar aqui, ó, no centro do meu anel mágico, ó, para fazer aquelas 2 risquinhas. Conto 1, 2 pontos, entro com a minha agulha e faço a mesma coisa para o outro lado, ó. E entro no centro. Ó, e aqui tá o bordado do meu focinho, tá? Aqui, ó, eu dou um nozinho depois, corto o fio, tá? E agora eu vou ensinar para vocês a costura das partes da peça. Aqui eu já adiantei a costura de uma das orelhas e eu vou mostrar aqui a costura do focinho, tá?
Nessa costura do focinho, a gente não costura totalmente assim de uma vez, porque ele vai um pouquinho de fibra, tá? Então, como que a gente faz a costura no amigurumi, ó? Eu tenho que chegar o mais próximo possível da pele e do focinho. E aí eu pego só a alcinha da frente e de trás, ó, e faço a costura. Nesse caso aqui eu já coloquei o enchimento, ó, tá? E aqui eu já só puxo, ó, o mais próximo possível. Mais uma vez aqui, costurei, fechou, ó, o rostinho dele. Pego essa minha agulha aqui, esse meu fio, e passo ele pro fundo da peça, ó. Passei aqui, cortei. Vou costurar essa outra orelhinha rapidinho. Posiciono ela aqui mais ou menos, ó, na mesma, tem gente que gosta de colocar alfinete, pode colocar também para posicionar. E eu vou fazer a costura também, ó, uma correntinha do corpo e uma correntinha da orelha. Uma correntinha do corpo e uma correntinha da orelha. E aqui eu vou dar a volta toda. Ó, venho pro outro lado para costurar a frente. E aí, nos enfeites, a gente pode brincar bastante, né? Eu preferi utilizar o pompom que tá super em alta agora. E colou. E colei. Isso. Coladinho, ó. Colei. Tem pompom. E aqui também Isso. você fez um agradinho aqui em cima. Isso. Aqui, colado também? Colado também. Também. E no caso, para colocar aqui a ferragem do chaveiro, tá encaixadinha? Não, ele tá encaixado, né? Ó, ele tem aqui uma parte aqui em cima que dá pra gente abrir com a tesoura, ó. Então, eu abri aqui com a tesoura, tá? Encaixei ele aqui nos pontos e com um alicatezinho eu pressionei e fechei. Que belezinha, não?